Amém? Você já teve aí tempo suficiente para estar compartilhando com seus contatos? Então nós vamos aproveitar agora e vamos iniciar o nosso estudo, vamos iniciar a nossa escola bíblica nessa manhã de domingo. Feche seus olhos aí onde você estiver e apresente sua vida diante do Senhor e vamos orar neste momento em nome de Jesus. Pai querido, nós queremos, ó Deus, mais uma vez te agradecer pela tua graça, pela tua misericórdia, te agradecer, ó Deus, pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui diante do Senhor, falando do teu amor, anunciando a salvação em Cristo Jesus, falando, ó Deus, que não há outro senão o Senhor, ó Deus, que é realmente merecedor e digno, ó Deus, de receber todo louvor e toda adoração. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te pedir que a tua graça e o teu amor seja sobre todos nós, que em nome de Jesus nós possamos, ó Pai, estar sempre unidos a Ti, conectados com a Tua graça e com o Teu amor. Pedimos a Ti, ó Deus, que em nome de Jesus nada nem ninguém venha a ser mais atrativo, venha a ser mais desejoso do que estar na Tua presença. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar perdoando as nossas falhas, perdoando os nossos pecados, independente de quais sejam, porque sabemos, ó Deus, que em Ti podemos alcançar a graça do perdão e da misericórdia. Pai, em nome de Jesus, eu te peço ainda, pelas pessoas que estarão ouvindo, ó Deus, esta mensagem, que o teu Espírito Santo, ó Deus, possa encontrar corações dispostos a te obedecer, que a palavra, ó Deus, possa ser lançada e semeada no coração de cada um, e ela venha a frutificar para a glória do teu nome. Pai, em nome de Jesus, ministra os nossos corações nesta manhã, que nossos corações, nossas mentes estejam ativas e cativas para ouvir a tua voz, que em nome de Jesus nós possamos estar, ó Deus, totalmente ligados a Ti neste momento, concentrados na Tua palavra, concentrados naquilo que o Senhor tem para nos ensinar nesta manhã. Fala conosco, ó Deus, eu te peço pela internet, ó Deus, pela ferramenta, que em nome de Jesus, ó Deus, não haja instabilidade em nenhum local, ó Deus, onde esta mensagem alcançar, que haja, ó Deus, uma estabilidade na conexão, de modo que possamos, ó Deus, cumprir a Tua palavra em nossas vidas. Assim nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Abra a tua Bíblia, então, no Evangelho de João, no capítulo de número 13. Nós vamos ler dos versos 1 até o verso de número 11. Evangelho de João, capítulo 13, nós vamos ler dos versos 1 até o verso de número 11. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus. Sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois, deitou água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com a qual estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse, Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus, o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro, nunca me lavará os pés. Respondeu-lhe Jesus, se eu não te lavar, não tem parte comigo. Então Pedro lhe pediu, Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus, quem já se banhou não necessita de lavar, senão os pés. Quanto ao mais, estás limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse, nem todos estáis limpos. Amém. Vamos fazer uma pequena revisão a respeito daquilo que nós já vimos até o momento. Nós vimos lá no comecinho, eu sempre gosto de lembrar isso, que lá no capítulo 1 de João, nós vimos que Jesus é o autor de todas as coisas. Tudo que foi feito por meio dele, e sem ele nada havia sido feito, nada teria sido criado. Isso significa que sem Jesus não há vida.
Aí você pode me perguntar, como assim, pastor? Tem um monte de gente vivendo na rua aí e não serve a Jesus. É verdade. Mas eles estão vivendo uma vida física, uma vida terrena, uma vida vazia, uma casca vazia, porque a vida que nós temos pertence a Jesus, porque nós a recebemos dele no momento da criação, quando Deus soprou em nossas narinas o fôlego da vida. Portanto, longe de Jesus é impossível que haja vida plena. É impossível que haja uma vida abundante longe da presença de Jesus. É impossível que nós tenhamos vida. Podemos sobreviver, mas não viver. Podemos andar como zumbis neste mundo, mas somente em Jesus podemos ter vida abundante, vida planificada, vida que realmente seja satisfatória em absolutamente todos os sentidos, porque é Ele o autor da vida, tá certo? Isso nós vimos lá no capítulo 1, no início do livro de João, que nós vimos a respeito disso. Nós vimos que em Jesus nós podemos ter salvação, nós podemos ter libertação, nós podemos ter purificação de pecados, porque Ele amou tanto o mundo que se entregou por nós. Nós vimos que Jesus ele é a essência de todas as coisas, Ele é a essência do discipulado, Ele é a essência dos nossos relacionamentos. Quando nós vivemos para Cristo, as coisas tendem a ser melhor. Como assim? Porque nós vivemos com o propósito do Senhor. Nós vivemos sobre o propósito de Deus. Portanto, eu não me aborreço ao ponto de me afastar das pessoas por causa do pecado, porque eu me reconheço pecador. E aí a graça do Senhor é abundante na minha vida e eu então consigo viver plenitude nos nossos relacionamentos através de Cristo, porque o meu foco é Ele e não o outro. Quando eu tenho foco em Jesus, o meu casamento tende a ser melhor, os meus relacionamentos com os meus filhos tendem a ser melhor, com os meus irmãos tendem a ser melhor, com os meus parentes tendem a ser melhor, com os meus vizinhos tendem a ser melhor, porque o meu foco é agradar a Deus e não agradar a pessoas. Porque nós nunca vamos agradar 100% as pessoas. Porque somos todos pecadores. Eu sou pecador. Por isso eu não consigo, na sua totalidade, satisfazer as necessidades do outro. Eu estava pensando, refletindo a respeito disso nesses últimos dias, e eu estava pensando quão difícil é atingir as expectativas do outro, né? Porque um detalhe que fica de fora e aí a gente não atinge aquela expectativa, né? É uma toalha molhada que você deixa em cima da cama, por exemplo, né? Que já deixa de atingir uma expectativa do outro. Então, é praticamente impossível. Por quê? Porque eu sou pecador. A natureza pecaminosa que há em mim me impede de satisfazer completamente a vida do outro. Mas em Cristo posso todas as coisas. Quando o meu foco é Cristo, tanto para agradar a Cristo, que eu vou conseguir viver de forma plena os meus relacionamentos. Porque eu não vou esperar o máximo, não vou esperar ser satisfeito pelo outro e não vou esperar satisfazer o outro. Entende? Eu vou esperar que Deus me satisfaça. E quando Deus me satisfaz, eu estou bem. Porque a tua graça me é suficiente, como Paulo nos ensina. E aí nós vimos, já agora mais recente, nas 2 últimas semanas, nós vimos que para que nós possamos frutificar, para que essa vida que temos em nós, que está em nós, possa florescer e frutificar para o outro, eu preciso morrer. Porque a semente, se ela não cai na terra e morre, fica ela sozinha, seca, apodrece e nada acontece. Mas quando ela morre, transforma-se numa linda árvore, num lindo arbusto, numa linda flor, porque ela morreu para si mesma e floresceu para aquilo que ela foi designada para fazer. Nós temos a vida de Cristo em nós, mas nós precisamos, assim como a semente, romper as barreiras que em volta ali da semente, aquela casquinha que tem em volta da semente, ela precisa quebrar aquela barreira para florescer. Para que nós possamos florescer, nós precisamos quebrar essa barreira do orgulho, da soberba, do achismo, para que nós possamos florescer
de forma completa no Senhor, onde quer que a gente esteja. Nós vimos que nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas. Nós vimos que haverão momentos que nós vamos viver angustiados. Haverão momentos que nós vamos desejar desistir. Mas nós vimos também que toda dificuldade que nós vivemos tem um propósito claro na presença do Senhor. E aí nós aprendemos isso com a história de José, nós aprendemos isso com a história de Moisés, nós aprendemos isso com a história do próprio Jesus Cristo. Toda dificuldade que passamos tem um propósito claro de glorificar ao Senhor. E aí então nós chegamos aqui no capítulo 13 do Evangelho de João, né? O Evangelho que já está chegando no seu finalzinho, na sua consumação, no ápice, porque essa daqui já é a introdução da última ceia que Jesus tem com os seus discípulos. E aí quando nós chegamos aqui nesse capítulo 13, dos versos 1 até o verso 11, nós aprendemos como é que nós devemos nos preparar para o serviço cristão. Nós já aprendemos então, veja bem, nós já aprendemos então que eu tenho a essência de Deus em mim. Nós aprendemos então que eu preciso evidenciar essa essência de Deus em minha vida o tempo inteiro. Nós aprendemos que eu preciso morrer para que Cristo possa florescer, frutificar na minha vida. Nós aprendemos que eu preciso amar a Deus sobre todas as coisas. Nós aprendemos que haverão momentos de angústia e de desejo por desistir, mas nós precisamos nos manter firmes, sempre constantes e abundantes na obra do Senhor. Porque toda dificuldade tem um propósito. E aí agora nós precisamos aprender então que eu preciso servir. Eu preciso me preparar para o serviço cristão. Eu vou ler novamente o Evangelho de João, capítulo 13, de 1 a 11, para nós então aprendermos um pouquinho a respeito do preparo para o serviço cristão. Diz assim o texto sagrado. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado seus discípulos que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos e enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse, Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus, o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus, se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu, Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus, quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse, nem todos estáis limpos. Nesse texto, que é o momento ali da introdução da última ceia de Jesus, né? Que é o momento ali da introdução do seu martírio, da introdução ali do seu calvário realmente, né? Da introdução ali do momento, porque depois desse momento aqui da ceia, ele vai para o Monte das Oliveiras, chora lágrimas de sangue, né? Soa gotas de sangue, ele é preso, torturado e vai até a cruz. Nós temos aqui um ensinamento muito importante de Jesus a respeito do serviço cristão. E a primeira coisa que eu aprendo nesse texto sagrado é que nós precisamos aproveitar o momento chamado presente, chamado hoje, chamado agora, porque nós não sabemos o que pode acontecer amanhã. Nós não podemos saber o que vai acontecer amanhã. Nós não temos controle sobre o que vai acontecer amanhã. Mas eu tenho controle sobre aquilo que eu vou decidir fazer agora, neste momento, neste exato momento da minha história. Eu posso ter controle nas minhas decisões do que fazer. Por isso nós precisamos aproveitar o momento chamado presente. Aí você pode pensar assim, então o próprio pastor está dizendo que eu preciso aproveitar o momento, vou viver a vida do jeito que eu quiser. Não. Nós precisamos aproveitar o momento chamado presente para cumprir a nossa missão, para cumprir e frutificar no Senhor. Lembre-se sempre
que eu gosto de lembrar que nós temos dois frutos que nós podemos produzir. Um fruto espiritual, né, o fruto do Espírito, que é amor, bondade, longanimidade, benignidade. Isso nós precisamos produzir constantemente. E o fruto físico, que é a multiplicação dos discípulos. É para este propósito que nós precisamos aproveitar o momento chamado presente, o momento chamado agora. Paulo, quando escreve a Timóteo, na sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, verso 2, Paulo, quando escreve a Timóteo, em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 2, ele diz assim: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Eu vou repetir. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. A todo instante. Ah não, pastor, estou de férias. Ah não, pastor, estou de folga. Quero saber disso não, quero aproveitar aqui o meu dia. Não, vou fazer isso não. Pregue a palavra. Aproveite o momento chamado hoje. Aproveite o momento chamado presente. Porque nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Nós não sabemos. Talvez a pessoa que está do seu lado tenha a oportunidade de ouvir do Evangelho justamente pela sua boca. E às vezes, por nós nos acomodarmos, às vezes por nós nos sentirmos no direito de tirar um dia de folga, a gente não fala. E talvez aquela pessoa não tenha mais oportunidade. Aproveite o momento chamado presente. Jesus, no verso 1 do capítulo 13 de João, ele diz que ele já sabia da sua hora. Esse texto está dizendo que Jesus já sabia que era chegada a sua hora de passar pela cruz, de morrer pelo meu pecado, pelo seu pecado. Mas nós sabemos que Jesus em nenhuma ocasião ele perdeu a oportunidade. Na hora que ele estava sentado no poço, descansando, porque os discípulos tinham ido para a cidade para comprar mantimento, ele estava sentado no poço, na entrada da cidade de Samaria, descansando. Chegou a mulher samaritana, ele aproveitou o momento para pregar. Jesus, quando ele estava sentado na pedra, imagino eu, escrevendo no chão com o próprio dedo ali, na areia, chegaram e jogaram uma mulher diante dele. Ele se aproveitou da oportunidade para pregar. Jesus não perdeu tempo, mas ele aproveitou cada oportunidade que ele teve para falar da salvação que ele representava. Aproveite o momento chamado presente, porque amanhã pode ser tarde demais. Amanhã pode ser tarde demais. E nós precisamos pregar a palavra, insistir, quer seja oportuno ou não, corrigir, repreender, exortar com toda a paciência do mundo. Eu desisto dessa pessoa porque ele não quer saber de Jesus. Irmão, Jesus não desistiu de você não, você é teimoso. Você é teimoso. Você não tem esse direito de desistir de ninguém não. Eu não tenho esse direito de desistir de ninguém não. Eu preciso perseverar com toda a paciência e longanimidade na doutrina do Senhor. É isso que ele espera de mim. Outra coisa que nós precisamos aprender nesse verso 1, capítulo 13 de João, é que o texto diz assim, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Nós precisamos amar a todo custo. A todo custo. Não importa quanto vai me custar, eu preciso amar. Sabe um detalhe que me chama a atenção nesse texto e que assim me impacta profundamente? Jesus lavou o pé de Judas. Mesmo sabendo quem ele era. Mesmo sabendo o que estava por vir. Mesmo sabendo o que ele iria fazer. Jesus lavou os pés de Judas. Você faria isso? Você teria esse amor?
Você teria essa disposição para servir o traidor? Para servir aquele pela qual seria usado para te levar à morte? Para te levar para a cruz? Você teria essa disposição? Eu acho que não. Eu, particularmente. Por quê? Porque nós somos falhos. Porque somos pecadores. Porque nós carecemos de amor. Por mais que dizemos que amamos, nós carecemos de amor. João, ele vai nos ensinar na sua carta, em 1 João, no seu capítulo de número 4, versos de número 20 e 21, João vai nos ensinar e vai dizer assim: se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus ame também a seu irmão. Olha que texto profundo, meu irmão. Se você diz que ama a Deus e não suporta o seu irmão, se você diz que ama a Deus, mas vira a cara para o seu irmão, eu vou mudar aqui o texto um pouquinho com toda a liberdade e com todo temor ao Senhor. Eu vou mudar esse termo irmão para, se você diz que ama a Deus e não suporta o seu vizinho, não suporta o seu colega, não suporta o seu parente, se você diz que ama a Deus e não suporta aquele que te incomoda, se você diz que ama a Deus e não suporta e odeia aquele que você não suporta olhar para a cara, você é mentiroso. O amor de Deus não está em você, o amor de Deus não está em mim. Jesus disse, e ele falou assim, amar o próximo é fácil. Amar a seu irmão é fácil. Amar aquele que te ama é fácil. Você tem que amar o seu inimigo. É aí que você demonstra o amor de Deus. Jesus amou inclusive Judas até o fim. E esse até o fim é até as últimas consequências. Ele amou. Não importa o que fizeram com você. Não importa o que falaram com você. Não importa o que fizeram com alguém que você ama. Você deve amar essa pessoa de forma completa, de forma plena, até as últimas consequências da traição, que é a morte. Você deve amar. Não sou eu que estou te pedindo não, meu irmão. Não sou eu que estou te dizendo não, meu irmão. É a Bíblia. É Deus. João disse claramente, é um mandamento do Senhor. E aquele que não cumpre o mandamento não passa de um desobediente, de um mentiroso. E nós sabemos muito bem quem é o pai da mentira. Nós precisamos amar a todo custo. A todo custo. Jesus conviveu com o traidor durante 3 anos. Você acha que ele não sabia? Você acha que Jesus não sabia? Na primeira vez que ele olhou para Judas, você acha que ele não sabia quem ele era? Óbvio que ele sabia. Mesmo assim, ele conviveu com ele durante 3 anos. Mesmo assim, ele lavou os pés desse cidadão. Mesmo assim, ele serviu esse cidadão. Mesmo assim, ele amou até as últimas consequências. Até as últimas consequências. Nós precisamos amar, independente da sua opinião, meu irmão. Diante da Bíblia, eu preciso me submeter. Diante da palavra de Deus, a minha opinião não é nada. Eu preciso submeter a minha vontade à vontade de Deus, se eu quero servi-lo. Isso faz parte do preparo para o serviço cristão. Uma segunda coisa que eu aprendo com esse texto é saber que o nosso alvo é o Pai. Jesus, no verso 1, ele diz, olha, ele sabia que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Nós precisamos ter sempre em mente que o foco é o Senhor. Nós precisamos ter sempre em mente que o foco é Jesus Cristo.
Nós precisamos ter sempre em mente que a glória é dele, não é nossa. É dele. Paulo, quando escreve aos Filipenses, no capítulo de número 3, nos versos 13 e 14, ele diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ele prosseguia para o alvo. Qual era o alvo? Cristo Jesus. O alvo é o Senhor. O alvo não somos nós. Não sou eu. Não é você. Não é o outro, como eu disse. O alvo é o Senhor. A glória é o Senhor. O serviço é para o Senhor. A obediência é para o Senhor. Nós precisamos estar focados nisso. Porque quando nós temos como alvo o Senhor, as outras coisas se encaixam perfeitamente. Se encaixam. Devemos estar e ter como alvo sempre o Senhor. Terceira coisa que eu aprendo a respeito de serviço cristão nesse texto sagrado é que eu preciso ter um cuidado espiritual contínuo. Eu preciso estar atento o tempo todo, o tempo inteiro. Olha o verso 2. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus. Opa! Calma aí. Você está me dizendo que aquele camarada que andou com Jesus mais ou menos durante 3 anos, aquele camarada que viu Jesus multiplicar pão, multiplicar peixe, que viu Jesus andar sobre as águas, aquele cidadão que viu Jesus curar, aquele cidadão que viu Jesus ressuscitar o morto, de repente, o diabo entrou no coração dele para poder fazer e trair a Jesus? É isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que nós precisamos estar alertas e vigilantes o tempo inteiro. Por quê? Porque o diabo é como um leão que está ao nosso derredor buscando só uma brecha, meu irmão. Só uma lasquinha lá, só um trincadinho, uma brechinha na sua vida para ele entrar e fazer um peteco na tua vida. O diabo é desse jeito. Por isso nós precisamos estar focados no Senhor, por isso que nós precisamos estar sempre cuidando da nossa vida espiritual o tempo inteiro. O tempo inteiro. 1 Coríntios, capítulo 10, versos 12 e 13, Paulo diz assim, ó: aquele, pois, que pensa estar de pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que seja tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Percebe? Aquele que pensa, aquele que acha que está de pé. Ah, não, pastor, eu já tenho aí 20, 30, 40 anos de crente, sou macaco velho nessas coisas e tudo, já sei, já li a Bíblia de capa a capa 10 vezes, não tem perigo não. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Fique alerta e vigilante o tempo inteiro, porque o diabo, ele não descansa para destruir a tua vida. O diabo não descansa para destruir a tua família. E você precisa estar alerta, porque nós não sabemos o momento que vem um ladrão. Jesus ensinou a respeito disso. Você não sabe. Se você soubesse que hora que vem um ladrão, você ficava descansado. Na hora que ele viesse, você estava alerta. Mas como nós não sabemos, precisamos estar alertas o tempo inteiro. Precisamos estar alertas e prudentes. Lembra daquela parábola das 10 virgens? Que 5 eram prudentes e 5 não eram? Acabou o azeite e elas ficaram do lado de fora das bodas? Pois é. Esteja alerta, meu irmão. Esteja cuidando da sua vida espiritual. Como é que está a tua leitura bíblica? Como é que está a tua oração? Como é que está a tua comunhão com Deus? Como? Precisamos estar alertas o tempo inteiro para que nós possamos nos manter firmes no Senhor.
para que nós possamos permanecer no Senhor. Quarta coisa que eu aprendo com esse texto, nós aprendemos que precisamos aproveitar o momento chamado presente. E aí eu aprendo que nós precisamos ter intencionalidade em tudo aquilo que nós fazemos. Intencionalidade em tudo aquilo que nós fazemos. Olha o verso de número 4. Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Jesus tinha intencionalidade naquilo ali. Ele não lavou os pés dos discípulos à toa. Ele não fez aquilo de qualquer jeito. Ele tinha intenção, ele tinha um propósito naquela atividade, naquela tarefa. Ele tinha um propósito claro de servir ali aos discípulos lavando os pés. Ele tinha um ensinamento que ele queria transmitir para os discípulos, né? E aí nós precisamos também ter intencionalidade em tudo aquilo que fizermos. Atos 10, verso 38, diz assim o texto: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Escutou bem? Ele andava por toda parte fazendo bem. Ele tinha intencionalidade por onde ele quer que ele fosse. Qualquer lugar que Jesus estava, ele tinha intenção de fazer o bem. E nós precisamos ter essa mesma intencionalidade em tudo que a gente vai fazer. A todo instante que nós vamos fazer. Tendo intenção de levar a palavra de Deus. Tendo intenção de anunciar o Evangelho. Tendo intenção de anunciar as boas novas em Cristo Jesus. Intencionalidade nos nossos relacionamentos. Nós precisamos ter isso. Intenção de apresentar Jesus. A todo instante. Fazendo bem a todo momento. E uma coisa que me impressiona profundamente é que o mundo está chorando, clamando, esperando por mim e por você. Olha Romanos 8:19. Romanos 8:19. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. O mundo, a criação está aguardando de forma ardente a expectativa da revelação dos filhos de Deus. Por mais que o mundo pense ser autossuficiente, por mais que o mundo ache que não precise de Jesus, o mundo não passa de uma casca vazia. O mundo não passa de bonecos, de fantoches sendo manipulados pelo inimigo. E eles estão na expectativa de algo que possa gerar vida. Eles estão na expectativa de ver vida plena. Eles estão na expectativa de ver algo diferente. Quem tem esse algo diferente? Quem tem a vida para apresentar, para transmitir? Os filhos de Deus, meu irmão. Eu e você. Por isso é importante que nós tenhamos intencionalidade. Quando você passa por uma dificuldade, sorrindo, as pessoas perguntam: o que é isso? Eu também quero. Nós temos isso para apresentar. Nós temos essa esperança. Somente nós, o povo de Deus, tem esperança para entregar ao mundo. Tem esperança para apresentar ao perdido. Mas o problema é que muitas vezes nós pegamos essa esperança e guardamos, escondemos. Precisamos ter intencionalidade para aproveitar o momento chamado presente. Precisamos ter intencionalidade porque o mundo está esperando por isso. O mundo está desejoso por isso. Precisamos ter intencionalidade porque Jesus teve intencionalidade de morrer na cruz para te salvar, para me salvar. Ele passou pela cruz para nos salvar. E nós precisamos ter intencionalidade nos nossos relacionamentos também. Para quê? Porque nós precisamos fazer algo. Nós precisamos sair da nossa zona de conforto. Nós precisamos sair do lugar para servir ao outro, para anunciar a Jesus Cristo. Quinta coisa que eu aprendo com esse texto para preparo para o serviço cristão. Nós precisamos fazer alguma coisa, mesmo que pareça impróprio. Olha o verso 5, Depois
Deitou água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos e enxugá-los com a toalha com a qual estava cingido. Deixa eu te contar uma coisa. Naquela época de Jesus, era natural que as pessoas tivessem servos, escravos. E o serviço mais humilhante que tinha para um escravo era lavar os pés do convidado. Esse era o pior trabalho do escravo. Pior trabalho do escravo. Aí agora você pensa comigo. Calma aí, peraí. Bugou. Deu um nó aqui na minha cabeça. Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o grande eu sou, o Filho de Deus, aquele que ressuscitou, curou, multiplicou, aquele que falou para Pedro, joga um anzol no mar, com o primeiro peixe que você pegar, abre a boca, vai ter dinheiro lá dentro. Esse cara, que entrou em Jerusalém montado numa jumenta, sendo ovacionado como o rei de Israel, se sujeitou ao serviço mais humilhante de lavar os pés? Foi. Porque ele tinha intenção de ensinar alguma coisa. Nós precisamos fazer tudo, mesmo que pareça humilhante para você. Diante do Senhor não há serviço vão. Diante do Senhor não há serviço inapropriado. Diante do Senhor não há intencionalidade que não seja recompensada. Não há. Mesmo que pareça vergonhoso, humilhante, faça, porque o Senhor honra a seu devido tempo. Nós precisamos fazer a mesma coisa. Lavar os pés é o serviço mais baixo que um escravo poderia fazer. Mas todo serviço é digno diante do Senhor. Tanto era baixo que o próprio Pedro, quando Jesus chegou para ele para lavar os pés dele, falou assim, pera aí, o meu Senhor não vai fazer isso. O meu Senhor não vai lavar os meus pés. Mas sabe uma coisa que eu acho interessante? Pedro não se dispôs a lavar o pé de Jesus. Interessante, né? Ele não queria deixar que Jesus lavasse os seus pés, mas ele não se dispôs a tomar o lugar de Jesus, lavar os pés dos seus companheiros e o de próprio Jesus. Às vezes nós perdemos a oportunidade, às vezes nós não aproveitamos o momento chamado presente porque ficamos com vergonha, porque ficamos com medo do que as pessoas vão pensar, porque ficamos com medo de servir, ficamos com medo de sermos humilhados, das pessoas nos olharem de cima para baixo com arrogância. E aí nós perdemos o momento chamado presente. Jesus não se importou com isso não, meu irmão. Ele foi até as últimas consequências. E eu e você? Estamos dispostos a fazer isso? Precisamos trabalhar, servir, mesmo que pareça humilhante. Mesmo que pareça humilhante. Sexta coisa que eu aprendo com esse texto. Nós não podemos colocar barreiras na missão. Olha o verso de número 6. Aproximou-se, pois, de Pedro, e Pedro lhe disse, Senhor, tu me lavas os pés? Pedro já queria parar ali o projeto de Jesus. Pedro já queria parar ali o propósito de Jesus. Pedro queria parar por ali a missão de Jesus, a obra que estava sendo realizada. Pedro colocou uma barreira. Nós precisamos quebrar essas barreiras e não impedir, e não criar barreiras. Às vezes nós criamos muito mais barreiras no evangelismo do que pontes para o evangelismo. E aí as barreiras são muitas. É vergonha, é medo, é falta de preparo, incertezas. São várias as barreiras que nós colocamos. Mas a maior barreira que nós precisamos vencer chama-se você, eu. Essa é a maior barreira, essa é a nossa maior dificuldade que nós precisamos enfrentar para cumprir o propósito de Deus, para trabalhar para o Senhor, para fazer a obra do Senhor. Barreiras são muitas, mas nós precisamos vencê-las. A mulher do fluxo de sangue, ela só foi curada porque ela venceu as barreiras que estavam à sua frente. Barreiras sociais, religiosas, físicas. Ela venceu todas elas e só por isso ela alcançou a cura no Senhor. Nós precisamos romper essas barreiras. Romper as barreiras do achismo, da soberba, de achar que sabemos mais,
né? De achar que podemos mais do que os outros, nós precisamos romper todas essas barreiras para que nós possamos cumprir a obra que o Senhor nos designou. Sétima coisa que eu aprendo com esse texto: servir a Deus é obediência. É obediência, a gente não precisa compreender nada, é só obedecer. Olha o verso 7. Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço agora, não, você não sabe, não compreende. Mas depois você vai entender. Servir a Jesus é uma questão de obediência, não de compreensão. Eu não preciso entender o que Jesus vai fazer, eu preciso obedecer. Ah, mas, Senhor, você quer que eu faça isso? Meu irmão, não entende não, faz. Deixa que Deus resolve. A gente só precisa obedecer. Porque afinal de contas, Abraão, ele saiu da sua terra sem saber para onde ia. Não foi? Deus falou para ele: sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. E se fosse nos dias de hoje, a gente iria querer localização, GPS, mapa, para ir para algum lugar que Deus nos manda. Nós não teríamos essa fé. Nós não teríamos essa disposição. E Abraão foi. Com cara e coragem, né? Botou a sua mochilinha nas costas, pegou sua esposa e foi. E eu fico imaginando, né? Sarai olhando para Abraão falando assim: marido, para onde é que a gente está indo? Sei não, Deus vai mostrar. E caminha, mas homem, para onde a gente está indo? Sei não, Deus vai mostrar. E ele foi. E nós temos medo de cumprir a vontade de Deus sem saber exatamente qual é o propósito de Deus para as nossas vidas. Obedecer, servir ao Senhor é uma questão de obediência, não de compreensão. Abraão, inclusive, ele foi sacrificar o seu único filho. Você acha que ele estava entendendo o que estava acontecendo? Deus pediu: sacrifique Isaac para mim. Ele, tá bom, obedeceu. E a experiência que ele teve foi tão impactante na vida de Isaac que ele passou a servir a Deus a partir daquele momento. A partir daquele momento. Servir a Deus é uma questão de obediência e não de compreensão. Compreensão. Nós precisamos submeter o nosso saber ao Senhor. Olha os versos 8 e 9. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Ele não queria que Jesus lavasse seus pés, porque afinal de contas, né, era muito humilhante para Jesus. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Aí Pedro já pensou logo: opa, é para ter parte com Jesus? Então que não seja só os pés, Jesus, mas as mãos e a cabeça também. Eu sei mais. Tá entendendo? Eu sei mais do que o Senhor. Que lave então as minhas mãos e a minha cabeça. Às vezes a nossa arrogância de saber, de pensar que sabe mais a respeito da Bíblia, nos leva a afastar as pessoas de Deus e não aproximá-las. Porque nós criamos confusão, discussões, brigas teológicas que não levam ninguém a lugar nenhum. E nós precisamos aprender a apresentar a Jesus de forma simples, clara e objetiva. Servir ao Senhor é uma questão de obediência, não de compreensão. Oitava coisa e última que eu aprendo com este texto: o sangue de Jesus já nos purificou para o serviço. O sangue de Jesus já nos purificou para o serviço. Nós precisamos entender que Jesus lavou os pés dos discípulos com água, mas que a minha vida e a sua vida foi lavada e remida com o sangue de Jesus. Nós já estamos limpos pelo sangue de Jesus para realizar as obras que Deus preparou de antemão para que nós andássemos nela, conforme Efésios 2 nos ensina. Nós precisamos realizar boas obras, porque Deus espera que nós façamos isso. Eu já fui lavado e remido pelo sangue de Jesus. Você já foi lavado e remido pelo sangue de Jesus. O que nos falta? O que estamos esperando para agir, para trabalhar, para servir uns aos outros? E nós precisamos nos manter limpos pela palavra do Senhor. Jesus disse para Pedro: olha, quem já banhou, no máximo vai fazer o quê? Lavar os pés, porque fica sujo de fazer uma caminhadinha. E nós precisamos estar cuidando espiritualmente do nosso ser, da nossa vida, para que nós possamos nos manter purificados, nos manter limpos. Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 1, no versos 15 e 16, ele diz assim, ó:
Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque está escrito, sede santos porque eu sou santo. Nós precisamos buscar essa santidade no Senhor a todo instante, para que nós possamos nos manter limpos no Senhor. Portanto, meu amado irmão, esse preparo que nós temos para o serviço, ele começou quando Jesus nos lavou com seu sangue precioso. Esse preparo para o serviço, ele começa quando nós somos lavados, remidos e redimidos pelo sangue de Jesus nas nossas vidas. E aí, diante disso, nós precisamos aproveitar o momento chamado presente. Nós precisamos saber que o nosso alvo é Jesus. Nós precisamos cuidar continuamente da nossa vida espiritual, nos alimentando espiritualmente. Nós precisamos ter intencionalidade em tudo que nós fazemos. Nós precisamos trabalhar, servir, mesmo que pareça ser humilhante. Nós precisamos servir a Deus em obediência, não tentando compreender o que Deus vai fazer, mas obedecendo a todo instante, para que nós possamos ver a glória do Senhor sendo manifesta a toda criatura. Amém? Meu desafio para você nesta manhã é sair da sua zona de conforto. Às vezes, na semana passada eu preguei na QNR que às vezes nós estamos com os nossos sentidos espirituais obscurecidos. Nós não escutamos mais a Deus, nós não vemos mais o agir de Deus, nós não sentimos mais a presença de Deus, porque nós não estamos cuidando da nossa vida espiritual. E eu clamo a Deus, e a minha oração é que nós possamos ter reavivados, né, a nossa chama acesa novamente, ardendo em nosso coração, esses sentidos espirituais para que nós possamos ver a Deus e as suas obras em nossa vida e ao nosso redor, e através de nós. O meu desafio para a sua vida é que você saia da sua zona de conforto e comece a agir para a glória do Senhor. Vamos orar? Senhor, Deus bendito, soberano Deus, queremos mais uma vez te agradecer por essa oportunidade que nós temos, ó Deus, de anunciar a tua palavra. E nós queremos te pedir, ó Deus, que o teu amor e a tua graça esteja sobre todos nós. Te pedir que o Senhor esteja nos desafiando e nos motivando a te buscar e a te servir continuamente. Eu clamo a ti, ó Deus, por aqueles que estão escutando e que ouvirão em tempo oportuno, que talvez, ó Deus, ainda não tenha se rendido ao teu amor, ainda não tenha sido lavado, remido, redimido pelo teu sangue precioso. Que o teu Espírito Santo esteja convencendo dessa necessidade, que essas pessoas possam se render ao Senhor em nome de Jesus. Pai, que a tua graça esteja sobre todos nós, que nós possamos sair da nossa zona de conforto e entender que nós precisamos fazer alguma coisa, porque o mundo jaz no maligno e ele clama pela salvação que há em Cristo Jesus. Clama por esperança e nós temos a mensagem de esperança que é a cruz de Cristo. Usa-nos para a glória do teu nome. Abençoa o nosso domingo na tua presença e que nós possamos continuamente estar dispostos a te buscar e a te servir em todo momento. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Mais uma vez, muito obrigado pelo carinho, pela presença aqui comigo, né? Pela oportunidade de poder falar contigo. Que o Senhor te abençoe e te guarde onde quer que você esteja assistindo. Peço que você nos dê um feedback, talvez mande um recadinho lá na nossa página do Facebook. Se você estiver assistindo de outras plataformas, mande um recadinho aí para que nós possamos ver como tem sido esses momentos na sua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde continuamente. Você que está me assistindo de outras plataformas, é um prazer imenso estar falando contigo. Que o Senhor possa te abençoar ricamente, que você possa ser edificado pela presença do Senhor continuamente. Eu sou o pastor Rodson, um dos pastores da Igreja Batista Boas Novas, mais precisamente na QNR. Hoje, às 19 horas, nós teremos culto presencial na QNR. Tem o culto online também, IBBN online no YouTube. Você é nosso convidado a estar conosco. Na quinta-feira, temos nosso estudo bíblico aqui neste canal. Você é nosso convidado a estar acompanhando. Que o Senhor possa te abençoar ricamente e que possa te motivar cada vez mais a servir na presença dele. Em nome de Jesus. Deus abençoe meus irmãos. Mais uma vez, muito obrigado. Um bom domingo a todos. Até a próxima.